livrai-nos. Boa noite a todas. Sejam todas bem-vindas ao movimento Mães que Oram pelos Filhos da Catedral de Itabuna. Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, saudando Nossa Senhora de La Salete com a entronização, cantando. Foi pela minha oração, pela intercessão, que me uni a ti. Eu consegui enxergar a dor do teu filho e que o pecado aprisionava. Seus braços cruzados esperam conversão. Tua prece muda os corações. Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós. Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Como mãe que ora, tens a minha devoção. Quero a ti consagrar. Clamo pelos filhos, pelas famílias. Ensina-nos a sermos fiéis e a amar. Mãe querida, ó bela Senhora, interceda por nós. Mãe tão simples de La Salete, as tuas lágrimas me levam a Jesus. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora da Salete, das lágrimas que derramaste por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que, em nome de Cristo, se deixe reconciliar com Deus. E vede se, depois de tanto ter desfeito por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos daqui, suplicantes, apesar de nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar a Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor dos nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Vamos dar início agora ao nosso texto pelos filhos. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebida pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Abro o meu coração, deixo o Espírito Santo entrar. Peço para ele mudar toda a minha situação. Vamos agora pedir para a Conceição abrir o microfone para anunciar o primeiro mistério. Primeiro mistério, a anunciação do anjo Gabriel. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Bastou um simples convite de Deus para Maria aceitar esse chamado. Nós, mães, renovamos este chamado de Deus a cada dia, pois fomos convidados a dizer sim quando ficamos grávidas. Senhor, envie também o anjo Gabriel aos nossos filhos, anunciando uma vida nova e que eles aceitem o convite para conhecer a salvação e enfrentar dificuldades junto de suas mães. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Amém. Amém. Obrigada, Conceição. Agora vamos convidar Letícia. Pode abrir o microfone, Letícia. Sou eu. Segundo mistério, a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. E aconteceu que quando Isabel a saudação ouviu, a criança pulou de alegria em seu ventre. Maria nos deixa esse exemplo de solidariedade para com as outras mães, principalmente aquelas que, por algum motivo, não têm consigo o filho. Oração. Suplicamos a Maria que visite nossos filhos e os filhos de tantas mães que não podem cuidar deles. Que eles se sintam felizes com sua visita e passe a amá-la, como Jesus a amou. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meu filho de pé.
Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Deus, mantenha meu filho de pé. Amém. Amém, Letícia. Agora vamos falar com Margot. Oi, Abriu, tá me ouvindo, Lu? Margot? Oi, Pronto. Pode anunciar. no terceiro mistério, anunciamos o nascimento de Jesus. Na hospedaria não havia lugar. Jesus nasceu na simplicidade. Jesus nasceu na simplicidade e na humildade. Às vezes, nós não enxergamos a verdadeira riqueza que deve ser dada aos nossos filhos, a riqueza do amor verdadeiro, que é o amor de Deus. Oração. Te pedimos, Maria, que prepare os corações de nossos filhos, para que eles aceitem receber seu filho Jesus como hóspede dentro deles. Que Jesus nasça todos os dias em seus corações, a cada momento de suas vidas. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Agora, Nicélia, você pode abrir seu microfone, Nicélia? Abri, Lu. Quarto mistério. Apresentação do menino Jesus ao templo. Levaram Jesus a Jerusalém e apresentaram como está escrito. O menino que Maria e José levam com emoção ao templo é o Verbo encarnado, o Redentor do homem da história. Portanto, somos convidadas a entrar com nossos filhos no templo e consagrá-los a Nossa Senhora. Oração. Mãe, pegue nossos filhos em seu colo e os apresente a Jesus, para que ele os reconheçam como o único Salvador. Quero de joelho ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Amém. Amém. Obrigada, Nicélia. Gente, parece que eu fiz uma confusãozinha aí nos slides. Vão me perdoando, viu? Agora, Rejane. No quinto mistério, nós vamos contemplar a perda e o encontro de Jesus. Após 3 dias, o encontraram no templo.
entre os doutores que o admiraram. Tão jovem, Jesus já entendia onde ele deveria estar, partilhando os ensinamentos do Pai. Pedimos sabedoria, ó Deus, para lidar com todas as situações em que encontramos nossos filhos, às vezes meio perdidos em decisões ou em vícios, afastados do amor verdadeiro. Que eles encontrem a vós, Senhor. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Deus, mantenha meus filhos de pé. 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 Elevemos agora nossas mãos para juntas proclamarmos: Deus pode tudo, 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 tudo. Deus pode tudo, 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 tudo. Deus pode tudo, 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 tudo. Amém. Amém. Amém, amém. Obrigada, Rejane. Agora a gente vai para a segunda parte do nosso encontro, não é? Que é o estudo da palavra. E hoje o estudo, nós vamos... Ixi, cadê o nosso? E hoje o estudo da palavra, né? Na nossa Escola de Nazaré, a formação vai ser Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Aí quem vai fazer a formação hoje é Messia. Pode abrir o microfone, Messia. Boa noite, meninas ou mães, né? Eu vou projetar aqui um pouquinho, só para a gente fazer uma, digamos assim, relembrar um pouquinho os dois atos anteriores, porque eles têm uma relação muito, muito forte com Atos número 8, tá certo? Ah, eu não posso não, né, Luciana? Eu te tornei anfitriã, agora você pode. Agora, ok, obrigada. Então, primeiro eu vou ler o Atos dos Apóstolos, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo nos ilumine nesse estudo de Atos dos Apóstolos 8. Ele é um texto razoavelmente grande, ele tem 40 versículos, tá? E Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões de Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entrando pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que se haviam dispersado iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Assim, Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando unanimemente e presenciando os prodígios que fazia.
pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Ora, havia ali um homem por nome de Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria e fazendo-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendia porque por muito tempo os havia deslumbrado com suas artes mágicas. Mas, depois que acreditaram em Filipe, que eles anunciavam o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando estupefato os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Estes, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receber o Espírito Santo. Visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então, os 2 apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também esse poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também, se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro. Não terás direito nem parte alguma nesse ministério, já que teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração. Pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram a Jerusalém e pregaram a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhes: porventura entendes o que está lendo? Respondeu-lhe: como é que eu posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois sua vida foi tirada da terra. Isaías 53. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isso o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar e, principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água. Quem pede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Bom, algumas curiosidades e informações que são interessantes em Atos 8. O estudo bíblico de Atos, ele muda um pouquinho de foco a partir do capítulo 8, porque inicia-se aí a perseguição da igreja cristã. Até então, tudo corria normalmente. Mas a partir daí, a partir da morte de Estevão, a partir desse momento, houve
esparramamento dos apóstolos, né, por toda a Jerusalém, todo o espaço, todas as cidades, e também essa perseguição cristã iniciada, que a gente vai ver, por Saulo. Início do apostolado de Paulo, até então chamado Saulo. Saulo passou a ser mais conhecido por Paulo após a conversão ao cristianismo. Antes ele era Saulo, e Paulo era o nome romano. Até aqui, o estudo bíblico sobre o livro Atos nos revelou como era a igreja primitiva, como surgiu o cristianismo com a nova doutrina de fé e como foi Pedro importante para o início da igreja cristã. Dos capítulos 1 ao 7, lemos sobre o poder e o progresso da igreja. Entre os capítulos 8 e 12, vamos ver somente a expansão da igreja. E a partir daí, a gente vai ter relatos das viagens de Paulo. E aqui mostrando, né, a morte de Estevão, que foi apedrejado, né, e foi o divisor de águas, né, a partir daí da perseguição. E a primeira parte do estudo dos apóstolos, do capítulo 1 a 7, termina com a morte dele, que é condenado pelos sacerdotes do Sinédrio à morte por apedrejamento, que era uma das piores mortes que se podia ter naquela época. Imagina você receber pedrada, né, que podia ser pedra grande, pedra pequena, mas contínua, né, até a morte. Essas cenas aqui, nessas pedras, isso foram coisas reais, realmente. Então, você imagine, né, a pessoa que recebe a pedrada, que ainda não morreu, e vê outra pedrada em cima daquele machucado. Então, é uma morte lenta, uma morte extremamente dolorosa e dolorida, né? E pela primeira vez, a gente ouviu falar de uma pessoa chamada Saulo, até então ninguém conhecia, porque Saulo consentiu, né, junto com o Sinédrio, a morte de Estevão. E essa passagem, né, eu li que é muito importante, porque revela que Saulo guardou as vestes de Estevão, porque depois ele se arrependeu, evidentemente, né? Mostrando aqui os efeitos da morte de Estevão, né, que é a perseguição, né, aos cristãos, onde Saulo tirava as mulheres, tirava as crianças, tirava os homens, né, arrastava e entregava-os à prisão. Um perseguidor da igreja, ele recebe a autoridade de Sinédrio para perseguir, prender e torturar os cristãos, fazendo blasfemar em nome de Cristo. E ele estava presente, né, na morte de Estevão. E Estevão, é importante a gente frisar, né, que a gente estudou as 7 primeiras mártires, né, mulheres, e Estevão é o primeiro mártir, né, da igreja do cristianismo. Nos primeiros versículos, podemos ler sobre a perseguição dos cristãos e o início da igreja primitiva, né, da perseguição. Os cristãos, então, se espalham por Jerusalém e alguns resolvem fugir porque eles têm medo, né, da prisão. E muitos se espalharam para cumprir a ordem de Jesus. Isso está em Mateus 10, 23, aqui, ó. Mas quando te perseguirem nesta cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não tereis percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Não passarei sobre as cidades de Israel até que o Filho do Homem venha para destruir seu templo e nação. Em Atos 8:3, eu vou fazer um pequeno resumo, a gente pode ver Saulo assolar os cristãos. Assolar é um verbo tão violento, né? É devastar, é destruir, é aniquilar, é esmagar. Então, era isso que Saulo fazia com os seus semelhantes, né? A gente lê também sobre o discípulo Filipe, que era um doce de pessoa, pregando na Samaria, ou Samária, como queiram. Mais uma curiosidade sobre a igreja primitiva. Até então, a cidade de Samaria era chamada de Sebaste. Alguns manuscritos relatam que Filipe pregava numa cidade de Samaria, quer dizer, a menor cidade na região da Samaria. Seguindo o estudo bíblico em Atos 8, a gente vê o versículo 9 e 13, a gente tem o mágico Simão. Ele é um ilusionista, né? Todo mundo admirava ele porque ele era mágico, então eu achava que ele tinha poderes e achava, inclusive, até
que ele, né, era alguém importante, divino, assim dizer. Mas ele resolveu abraçar a fé, apesar de tudo. Apesar dele querer comprar com dinheiro, ele conseguiu, né? O curioso é que o próprio Simão era dito como abençoado por Deus e suas enganações lhe garantiam o status de profeta. E Pedro é categórico ao mencionar que o próprio Simão abraçou a fé. Isso porque provavelmente a sua conversão não era legítima, porque ele quis comprar. Eu te dou um dinheiro e você me batiza. E aí eu serei também, né, cristão. Porque, na realidade, o que ele queria era imposição das mãos, não era fé. Ele queria fazer aquela coisa bonita que ele achava que os apóstolos faziam imposição das mãos, né? Pedro e João seguiu pregando na Samaria e Simão, ao vê-los batizando com o Espírito Santo, lhes oferece dinheiro para que o mesmo fosse feito por eles. Por isso, muitos estudiosos entendem que a conversão de Simão era mais interesseira, né, do que sincera, de verdade. Quando a gente lê o versículo 14, entende que, embora o samaritano já tivesse sido batizado em água, conforme no versículo 12, que diz assim: mas, depois que acreditaram em Felipe, que eles anunciavam o reino de Deus e o nome de Jesus, homens e mulheres lhe pediam o batismo. Então, assim, no versículo 12, o dom do Espírito Santo só foi alcançado quando Pedro e João lhes impusessem as mãos. De uma forma geral, o Espírito é ofertado quando se crê. Mas nessa situação era necessário, primeiro, a identificação dos samaritanos com os apóstolos e com a igreja de Jerusalém, para não surgir uma rivalidade dentro do próprio cristianismo. Hoje, gente, realmente não foi tão simples e tão fácil assim, não, né, essa igreja primitiva, porque ia de encontro a todos os deuses, a todas as crenças, e existiam indivíduos como Saulo, que tinha um poder muito grande dos políticos e que devastava, assolava, né, como o próprio nome diz. Nos versículos de 22 a 24, a gente lê sobre a atitude de Simão pedindo que rogassem por ele, né? Não está muito claro se é um arrependimento ou se é para fugir, né, das consequências. E é muito claro, né, que Simão tenta comprar o dom de Deus para escapar do castigo, né? Ainda que ele tivesse pensamentos e fosse um mágico, ele não tinha um real arrependimento. O versículo 23, né, menciona o fel da amargura como uma referência à apostasia e à idolatria de Simão, que está em Deuteronômio 29 e 18. Cuidem para que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Então, assim, isso já vinha, né, mostrando as coisas que iriam acontecer. No versículo 26, é o caminho que levava a Gaza. Interessante que eu fui ler sobre a Gaza, né? Continua no mesmo local, a mesma briga, a faixa de Gaza, nada mudou, né? Os ministros, está tudo do mesmo jeitinho, mudou nomes, né, no mapa, que eu fui dar uma olhadinha, estudada no mapa. Algumas cidades mudaram de nome, outras continuam, e a faixa de Gaza, por incrível que pareça, há mais de 2.000 anos, continuam brigando pelo mesmo local, tá? Destruída em 93 a.C., que ficava mais na terra do interior do que a terra de Gaza no Novo Testamento. Embora os judeus habitassem Gaza, já nos tempos talmúdicos, a cidade não foi considerada como parte da Terra Santa. E isso é uma das brigas atuais até hoje, né? O Novo Testamento refere-se a Gaza como a cidade deserto, porque nas épocas de abandono, as grandes dunas cobriram a cidade, chegando a diminuir o seu tamanho. Também aí a gente vai ver que Filipe sai da Samaria e foi por um caminho pouco conhecido. E aí ele encontra um eunuco, né? Engraçado que eu também fui ler sobre eunuco, porque eunuco, para mim, seria, e eu encontrei isso, indivíduos castrados, né? E que são altamente produtivos. Mas, na Bíblia, eram indivíduos importantes, indivíduos ricos, tá? O caminho percorrido por Filipe fica ao sul da Palestina, perto da faixa de Gaza. E esse etíope mencionado era natural da terra ao sul de Assuã, e não na área atual da Abissínia, que hoje é a Etiópia. De qualquer forma, isso mostra como o evangelho estava se alastrando, ou seja, isso mostra, né, que os apóstolos estavam saindo, né, do reduto de Jerusalém, ide e proclamai a minha palavra.
Então, essas cidades, todo esse movimento, né, que a gente está lendo aqui, está mostrando, né, como é que eu diria? A divulgação, né, do Evangelho. Esse termo aqui, Candace, era o título que se dava às rainhas etíopes, não era nome de ninguém, né? E aí o texto do eunuco que estava lendo Isaías era o seguinte: ele foi oprimido, humilhado e não abria a boca, e como um cordeiro foi levado ao matadouro. E ele pede assim: me ensine, por favor. E aí Filipe ensina para ele, mostra, né, a palavra de Deus para ele, e quando ele encontra uma água, ele enxerga, ele faz assim: eis a água, me batize, né? Outra curiosidade é que, até a vinda do Messias, Isaías 53 era lido pelos judeus como uma referência ao Messias. Atualmente prefere dizer que se trata de uma alusão ao próprio Isaías, ao povo de Israel. Quando os cristãos passaram a associar esta passagem a Jesus, os judeus passaram a mudar essa interpretação. É uma curiosidade bíblica de Atos 8, que em muitos manuscritos emite o versículo 37, que diz assim: se crês de todo o coração, pode sê-lo. E aí ele fez assim, o eunuco disse: eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E finalmente, no versículo 39 e 40, podemos ler uma história das mais misteriosas e interessantes da Bíblia, que é o arrebatamento de Felipe, que desapareceu da vista dos homens e foi parar em Azoto, né? Aparentemente, Filipe passou a morar na Cesareia. Isso está em Atos 21, 8. A cidade de Azoto, mencionada em Atos 8, 40, é uma cidade de Asdod, do Antigo Testamento, que fica a 32 quilômetros ao norte de Gaza. Ele sumiu assim, plófute, sabe? Ele desapareceu e ninguém conseguiu enxergar, e ele reapareceu nessa cidade, algo de mistério, né? Então, assim, aqui são algumas fotos, umas imagens, né? Fotos não, imagens, mostrando aí, ó, Simão, o falso conversor. Olha ele com a mochilinha, né, com a sacolinha das moedas de ouro ali na mão, tá vendo? E Pedro dizendo: chispa, sai daqui da frente. E ele tá saindo, né, desconfiado, porque na realidade o que ele queria era o poder de impor as mãos, né? E aqui mostrando, ó, o eunuco aqui da Etiópia, e o esboço de Atos 8 se dá dessa forma. De 1 a 4 é a dispersão da igreja. De 5 a 13 é o ministério de Felipe na Samaria. De 14 a 17, Pedro e João são enviados a Jerusalém, para eles saem e lá vão, né, se espalham. Eles não ficam juntos, né? A gente às vezes tem uma sensação, quando a gente lê, que eles 12 andavam juntinhos em comboio, vamos assim dizer. Não, cada um vai para um canto, certo? De 18 a 24, Simão tenta comprar o dom de Deus. De 25 a 33, Filipe e o etíope eunuco, aquela história contada. De 34 a 38, o etíope crê e é batizado. E de 39 a 40, Filipe é arrebatado para Azoto, né? Aqui é mostrando o eunuco na estrada, né? E aqui mostrando, né, que Pedro e João impuseram-lhe as mãos e receberam o Espírito Santo, que é o versículo 17. Bom, e aí agora a gente vai passar, né, vamos dizer assim, para uma análise do texto, como Maria Amélia falou essa semana para mim, do texto e do contexto, né, vamos assim dizer. Que após o assassinato de Estevão, as autoridades de Jerusalém deflagraram, né, uma implacável perseguição contra a igreja. E essa implacável perseguição foi liderada por Saulo, né? Isso fez com que boa parte da igreja migrasse para outras cidades, que é isso que a gente mostrou. Um dos que saíram de Jerusalém foi Filipe, né, que foi para Samaria. Ao se ouvir falar no sucesso de Samaria, a igreja enviou, então, Pedro e João para observar esses fatos. E quando eles chegaram lá, eles viram coisas assim, uma cidade feliz, uma cidade alegre, porque tinha um Filipe doce que pregava o evangelho, né, e pregava as maravilhas de Deus. Um anjo do Senhor orientou Filipe, né, para esse caminho, e Filipe, lendo as Escrituras Sagradas, fez a conversão do eunuco. A nossa missão, né,
diante de tudo isso que a gente viu, uma das nossas missões é tomar a mensagem do Evangelho, tornar a mensagem do Evangelho compreensiva para os perdidos. Ao invés de a gente falar palavras difíceis, ao invés de a gente ler textos, existem textos da Bíblia, a gente sabe disso, que eles são extremamente eruditos e complexos, são bonitos, em português muito bonito, interessante, porém é necessário que a gente leia textos fáceis para que as pessoas possam entender. E era isso que Filipe fazia. Era exatamente isso que Filipe fazia. Palavras simples, palavras comuns, que fazia com que as pessoas se encantassem a ouvir, né? aquele anjo, porque ele era guiado por um anjo. E que a gente entenda, fale as boas novas de Cristo, né? Dessa forma, essa perseguição que a gente tem até hoje. A gente sabe que também a gente tem essa perseguição. E o que é que a gente tem aqui, né, de interessante e de importante? O sofrimento da igreja, da sua perseguição, deflagrada pela morte de Estevão, com uma tempestade extremamente violenta que forçou os apóstolos a saírem, a fugirem, né, de Jerusalém. Será também que Deus não está nos mostrando essa pandemia, a gente trancada em casa, a gente não está fugindo, a gente está fugindo da rua, estamos fugindo da rua sim, né? Para que a gente possa se reunir, possa estudar a palavra de Deus, possa estudar a palavra de Cristo, a gente possa também divulgar essa palavra de uma forma mais simples, de uma forma mais leve, né? Também aqui em Atos a gente mostra a propagação da igreja através do ministério de Filipe. Será que nós não podíamos ser uma Filipe? Né? Onde a gente estiver, aqui a gente tem Itabuna, a gente tem Gongogi, a gente tem Salvador, a gente tem São Paulo. Será que nós não poderíamos, né, sermos Filipe, fazendo essa divulgação da palavra, né? Indo até as Samarias da vida, né? As Samarias dos redutos do trabalho, a Samaria do reduto da escola, a Samaria do reduto do condomínio, sei lá, e fazer a propagação da palavra de Deus, né? Porque o dom é concedido pela imposição das mãos por Pedro e João. Será que nós também não temos esse dom concedido por Deus? O que a gente está fazendo aqui? Será que nós não tivemos a imposição de Deus para que a gente pudesse estar aqui reunidos, para que a gente pudesse estar aqui estudando isso, né? Então, assim, quando o Eunuco diz assim, como é que eu posso entender se ninguém não me explicou? Por que nós não podemos ser um Filipe e se alguém fala assim para a gente corre e vai sentar e vai explicar de tal forma, com suavidade, com leveza, a ponto do Eunuco pedir assim, me batiza, eis a água ali presente, né? Eu me converti, certo? Então, assim, o que nos motiva a fazer algo, geralmente, é o indicativo da nossa dedicação, conforme as nossas intenções, né? O que faz com que a gente saia do nosso comodismo. Eu falei isso essa semana sobre comodismo. A gente não quer sair da nossa zona de conforto, até para não se debater, assim, eu não discuto religião. Tem gente que faz bem assim, eu não discuto religião. Acabou. A minha sua é a sua, pertence às orações. E a gente tem que dizer o seguinte, eu ouvi o padre essa semana falar bem assim, Dalcídio, né? Eu pronuncio o nome dele errado. Ele disse assim, não importa que seja evangélico, não importa que seja católico, não importa que seja, sei lá, adventista, não importa. O que importa é o Deus. Então, eu não vou discutir religião, eu vou discutir o Deus que está no meio da gente, o Deus que vai nos salvar. É esse o Deus que a gente precisa discutir, né? A diferença entre Simão e o eunuco é que Filipe era divinamente instruído, né? E o eunuco dizia assim, eu vou adorar o seu Deus de Jerusalém. Peraí. Tem vezes, tá bom. E aí, tem um personagem aqui que eu não posso deixar de falar, né? Não quero demorar mais, que é Saulo. Ele diz assim, Paulo de Tarso, um exemplo a ser seguido. Por quê? 3 coisas são necessárias para a salvação do homem.
saber em quem deve acreditar, saber o que deseja, o que deve desejar e saber o que deve fazer. Quem disse isso foi São Tomás de Aquino. Então, a grande notícia de que Saulo, um soldado romano convicto, ele promove a matança da sua cidade e das cidades circunvizinhas, que ateia fogo em homens e mulheres. Aí todo mundo conhece a história de Saulo e sabe que ele, de repente, vê um clarão na estrada e que ele fica cego. E ele pergunta, né, a Deus por quê, e ele responde: é você que está destruindo a minha igreja, você está destruindo o meu nome. Né? E porque Jesus pergunta para ele: Deus, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E a partir daquele momento, Saulo, né, se converte. Não foi assim tão fácil, não, porque a fama dele não era boa, né? E de repente ele aparece totalmente transformado. Imagina, né, se a gente tem uma praga no meio da rua que pinta e borda e de repente fica rezando e dizendo amém, aleluia, a gente vai acreditar? Não, pois também foi assim, né? E aí, o que fazer? A gente tem que fazer como Paulo. Quando Jesus chamou, ele não questionou de onde vinha, apenas queria saber quem era, quem lhe falava. Então, hoje, acredito que Cristo bate no coração, na porta do coração de cada uma de nós. E diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele. E aí, gente, eu digo para vocês, vamos abrir o nosso coração para que fique no silêncio da nossa alma e a gente encontre a paz que a gente procura. Porque Jesus quer nos salvar. Ele quer trazer uma vida nova, ele quer trazer uma realidade nova, ele quer trazer um sonho, ele quer trazer um futuro. Então, quem sabe se hoje não é o dia para todas nós, né? Como aconteceu na vida de Paulo, né? Paulo levou o evangelho com o mesmo fervor com que levava o judaísmo, né? Depois foi perseguido e preso por várias vezes, como ele fazia com os outros antes. Porém, ele não desanimou, porque ele sabia que estava com a sua fé. Não abandonou Jesus em nenhum momento. Então, acho que a nossa vida pode mudar. A gente não precisa esperar que uma luz apareça. Não precisa esperar que algo nos segue. Basta que a gente feche os olhos, né, e procure enxergar Jesus e diga assim: eu te conheço apenas de te ouvir falar, mas entra no meu coração e faz as mudanças que são necessárias para que eu possa desfrutar do que há em ti para a minha vida. Perdoe meus pecados e mude a minha vida para sempre. Amém. Amém, amém. Agora, deixa eu ver se eu consigo me tornar... Assim, me bota como administradora. Se vocês conseguem tornar host, né? Eu te passo, peraí, eu te coloco. Make host, ok? Aí. Pronto. Tem. Transformei em host. Prontinho. Ótimo. Vamos lá. Vamos continuar, não é? Com esse momento com o nosso momento oracional, que hoje vai estar em Atos, capítulo 8, de 1 a 4. Enquanto vocês buscam, acho que todos já estão com a Bíblia aberta, vamos cantar com Sheila, né? Pedir ao Divino Espírito Santo que venha. Poxa, ele era mesmo, eu pedi você para cantar e me esqueci. Perdão, fiquei entusiasmada, foi isso. Linda. Ele está aqui no meio da gente, com certeza. Amém, Sheila. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Quero abandonar em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração.
Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras do meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Amém, amém, Sheila. Agora vamos convidar Soraya para fazer esse momento oracional, né? Deixa eu ver. Boa noite, minhas irmãs. Estamos reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, nós vamos... Só ativa seu som aí, por favor. Desligou. Ah, tá. Está ouvindo? Estamos. Então, ótimo. Nós vamos falar um pouquinho mais do texto, né? Dos versículos de 1 a 4, né? Mércia transmitiu tão bem essa formação para a gente que ela fez um momento oracional também, só faltando a oração final. Somente isso. Mas para que fique mais fixado nas nossas mentes, né? Nós vamos falar mais um pouquinho, refletir mais um pouquinho de Atos dos versículos de 1 a 4. Então, o que esse texto nos diz? Né? Foi expandido tão bem por Mércia, né? Que com a morte de Estevão iniciou uma grande perseguição à comunidade de Jerusalém, né? E foi sob o comando de Saulo, foi o que Mércia falou. Saulo entrava nas casas, né? As casas eram o lugar onde os cristãos se reuniam, né? O que é que ele fazia? Ele arrancava as pessoas de lá para fora, né? Homens, mulheres, e colocava essas pessoas na prisão, né? E os cristãos daquela época que eram mais perseguidos por Saulo eram de origem helenista. Eles também, e o que é helenistas? Eles eram judeus cristãos também, só que de uma linguagem e de uma cultura grega, né? Eles eram mal vistos porque eles tinham uma outra cultura, e eles eram um grupo mais crítico e um grupo mais aberto, né? E o que aconteceu, minhas irmãs, com essa perseguição aos cristãos, né? Eles queriam abafar o evangelho, mas isso acaba acontecendo de modo contrário. A perseguição fez com que os cristãos se espalhassem pelas regiões da Judéia e da Samaria. E, com isso, por onde eles passavam, eles iam anunciando a palavra de Deus. Então, esse texto dos versículos de 1 a 4, ele nos diz isso, né? Minhas irmãs, a perseguição, a não aceitação, não é um motivo para que a palavra de Deus não seja pregada. Não é um motivo para que a palavra de Deus não seja difundida, não seja anunciada, né? Jesus alertou os apóstolos: sereis perseguidos, e quando forem, saia de uma cidade e vá para outra. Né? E nós aqui, né? Se nós estamos no sentido até perseguida, vamos dizer assim, de forma... Se a gente é chamada de beata, se nós somos chamados de beata, que só queremos saber de orar, se nós somos apontadas por nossos amigos, ou então por pessoas da nossa família, né? Ou qualquer outra pessoa, como assim, lá vem a beata, lá vem a pastora, e etc. Né? Eu quero dizer a vocês que não desanime com essa não aceitação à palavra de Deus. Não desista jamais de buscar e de levar a palavra do nosso Senhor.
Nós temos que ser fortes na fé, minhas irmãs. Perseverar sempre. Perseverar sempre. Então, nós vamos dizer a Jesus, Senhor Jesus, pedir a Ele que nos capacite, né? Para que sejamos fortes nas dificuldades, que ao enfrentarmos essa não aceitação à palavra de Deus, que Jesus nos encoraje a cada dia mais, cada vez mais, a difundi-la sobre a nossa comunidade, sobre a nossa família, né? Nós precisamos anunciar a palavra de Deus, nós precisamos estudar, nós precisamos levar essa palavra de Deus para fora, para outras pessoas, para a gente das nossas famílias. Precisamos ser verdadeiras discípulas, minhas irmãs. Lu, você pode colocar aquela música para que a gente possa refletir sobre a nossa missão e orar? Vamos escutar essa música, gente, vamos refletir sobre essa missão que temos, né? E depois vamos orar. Desde o ventre da minha mãe, já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso mudar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Onde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste a missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Amém. Vamos orar, meninas. Senhor Jesus, como mães que oram, queremos ver, Senhor, a nossa casa transformada, a nossa família restaurada. Que teu Espírito Santo, Senhor, desça sobre nós, para que nós, Senhor, possamos ter o entendimento, Jesus, da tua palavra, e assim podermos levá-la até aqueles que não recorrem a vós, Senhor Jesus. Queremos nos entregar a ti, Pai. Queremos anunciar o seu eterno amor. Nos capacita, Senhor Jesus, para que essa missão de evangelizar, Senhor, nós possamos
servir tão bem a Ti, Senhor. Nos capacita, Senhor, para essa missão de evangelizar. Queremos tomar posse, Jesus, dessa missão e dar o melhor de nós, meu Pai. Como diz a letra dessa música, Pai, que acabamos de ouvir. Eu quero anunciar, Jesus, para o mundo ouvir, que Jesus é o Salvador, é o nosso Salvador. Não podemos ocultar o seu amor, Senhor Jesus, jamais. Por isso te pedimos, Senhor, nos capacita para exercermos essa missão de evangelizar. Evangelizar os nossos filhos, os nossos esposos, a nossa família. Evangelizar, Jesus, aqueles que precisam escutar que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o nosso Salvador, Jesus. Muito obrigada, Senhor, confiantes que seremos capazes de assumir essa missão, Senhor. Te pedimos que o Senhor nos dê a fé, nos fortaleça cada dia mais. Amém, Senhor Jesus. Amém. Seu amor eu não posso ocultar. Eu anunciar para o mundo ver. Jesus é o nosso Salvador. Onde mandarei, eu irei. seu amor eu não posso ocultar. Não podemos ocultar, Jesus. Quero anunciar, Pai. Jesus é o nosso Salvador. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. E vamos juntas, minhas irmãs, anunciar o nome do Senhor, que o Senhor é o nosso Salvador. Amém. Amém, amém. Agora vamos concluir a nossa noite, nosso encontro. Mais uma vez falando das mães que tenham o interesse de participar desses grupos de oração, não é? Que entre em contato comigo ou coloque no grupo que a gente encaminha. Vamos fazer agora a oração da Mãe Vitoriosa. Eu, Luciana, sou vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. A minha família é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. Meus filhos são vitoriosos pelo poder do sangue de Jesus. A Igreja Católica é vitoriosa pelo poder do sangue de Jesus. O movimento de mães é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. O Brasil é vitorioso pelo poder do sangue de Jesus. Amém. Agora vamos cantar a música Mãe de Fé. Não é? Todo mundo prepara. Abro meu coração, deixo o Espírito Santo entrar, peço para ele mudar toda a minha situação.
como filha da fé. Agora sou mãe e para ver meus filhos de pé, prostro-me ao chão. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Mesmo na dor, posso sentir a mão de Deus agindo aqui. Meu coração se rende a ti. Deus pode mover montanhas e mares, pode acender a luz do fim do túnel, fazer brotar a água da pedra, acelerar minhas esperas. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Deus pode tudo, Deus pode tudo, tudo, tudo. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Quero de joelhos ver meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta a minha fé. Amém. Aos avisos de hoje, que na próxima quinta-feira estaremos aqui de novo, né? E deixar esse recado para vocês que estão assistindo no YouTube. Quem quiser participar dos nossos encontros virtuais, entre em contato com esse número de WhatsApp, né? 739-8899-6401. Não é que aí a gente encaminha você, a gente faz um cadastro e você participa conosco desses momentos de oração. E avisar também a todos vocês que nós temos um programa todas as segunda-feiras, programa Mães que Oram pelos Filhos, na Rádio Nacional de Itabuna, né? Ligue e participe ao vivo conosco, né? Estamos de braços abertos para receber você, seu testemunho, ou algo que você tenha curiosidade de perguntar ou de rezar até conosco, né? Então, minhas irmãs, estivemos... Eita, também não posso falar com vocês que após a nossa reunião, a gente aguarda mais uns 15 minutos que a gente vai fazer a novena de Santa Teresa de Ávila. Quem quiser participar, fica à vontade, né? Não há poder maior do que o poder da Santíssima Trindade. É nesse poder que nos revestimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém.